Olá, aluno do sétimo ano. Aula passada, eu pedi que fizessem as atividades das páginas 5 e 6, correspondente à questão 5 até a 7 da letra B, né? Então, logo no início da página 5, tem a questão 5, né? Essa questão, ela tem um texto base, né, para poder responder, um texto interpretativo. E o texto é intitulado Lorotas de Pescadores, né? Então, o texto já está dando uma ideia do que vem se tratar o texto, né? O título, no caso. Já dá uma ideia do que se trata o texto, né? Sobre história do pescador, né? Então, a gente fala... nessa unidade, a gente está sempre falando sobre argumentação, pontos de vista, né? Que dependendo do ângulo que você analisa um determinado assunto, então a sua verdade pode ser diferente da do seu colega. Então, nesse sentido, o texto retrata isso sobre esse conteúdo do que a gente vem trabalhando ao longo da segunda unidade, né? Então é isso, pessoal. No texto está falando sobre João e José. João, para contar vantagens sobre José, diz que um dia pescou um bagre tão grande que, trocando em miúdos, né? Esse bagre pesava mais de 200 quilos. Então ele disse que pescou um bagre tão grande que pesava mais de 200 quilos. Então, para José não ficar por baixo, ele disse que um belo dia estava pescando e na ponta do seu anzol veio uma lanterna com a inscrição AD 1395. Ele disse, olha que coisa interessante. Essa lanterna ainda vinha mais acesa, né? Então, ele dizia que como é que pode? Eu pesquei um negócio tão extraordinário antes do descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo. Eu consegui pescar uma lanterna do período anterior. Então, ele contando vantagem, né? Para não ficar por baixo, acabou contando uma mentira muito maior, um argumento muito mais sem lógica, para o seu colega que disse que pescou um bagre de 200 quilos, né? Então ele teve essa dinâmica de diálogo no texto, né? E logo ao final ele diz assim, João diz assim, olha aqui, José, vamos entrar num acordo. Eu abato 198 quilos do meu bagre e você apaga a luz da sua lâmpada. Está bem? Razoável e sensato, não é? Não é mesmo? Ou seja, ele acabou dizendo assim, que abatia o peso do bagre. Ou seja, o bagre só pesava quantos quilos? Se tinha 200, abatia 198 quilos. Então o bagre só tinha apenas 2 quilos. E ele contou vantagem, dizendo que o bagre era tão grande que pesava 200 quilos. Mas ele pediu que o outro... Eu diminuo a mentira, diminuo os fatos que eu estou contando, se você desligar a lâmpada da sua... desligar a luz da sua lâmpada, né? Então, ele perguntou, razoável e sensato, não é? Então, na sequência, a gente vai responder as opções. Na questão 5, abaixo do texto, tem a letra A. Pesquise em um dicionário o significado da palavra lorota e registre-o a seguir. Então, está pedindo apenas para pesquisar o significado da palavra lorota. O que é lorota? O que são lorotas? É conversa fiada, é mentira, é algo mentiroso. É algo que a pessoa cria, inventa, né? São conversas que não tem fundamento. Então vocês vão pesquisar no dicionário, vamos dar referência ao dicionário Aurélio, ou algum outro dicionário que você tenha pesquisado, e você coloca logo abaixo. Na letra B, de acordo com o texto lido, assinale as afirmações verdadeiras. Então vocês vão ler as afirmações aqui e marcar. Então, como já fez, né, vou responder. Então a primeira estava coerente. Ó. João e José competiam entre si, contando vantagens sobre suas pescarias. Então, você marca essa opção. Aí a terceira opção também. O peixe que João pescou pesava 2 quilos. Então, a gente viu sobre isso. E logo na sequência, a lâmpada encontrada por José tinha mais de 500 anos, segundo o que ele afirmou, né? Então, essas são as três opções para serem marcadas. Logo na sequência, tem a letra C. O texto lido termina com a seguinte pergunta. Razoável e sensato, não é mesmo? Explique o significado dessa pergunta, de acordo com o texto da história.
Então, o que ele quis dizer, razoável e sensato? Não é mesmo? Ele quis dizer que tinha mais lógica. Razoável quer dizer que usa razão, né? Que é algo que liga o raciocínio, né? Seria mais lógico ele diminuir os 198 quilos para o peixe ter 2 quilos, então seria mais como é que eu posso dizer? Mais lógico, né? Que ele tivesse pescado um peixe desse. E sensato. Por que sensato? Porque usa prudência na forma de argumentar. Algo que não seja mentiroso. Então, quando eu falo que algo é sensato, é algo que usa a sensatez, usa o equilíbrio do pensamento, assim, de você não falar tanta bobagem. Então, vamos ter prudência, cautela ao afirmar determinado argumento. Então, era isso que ele quis dizer. Aí, na sequência, tem, falando sobre Platão, né? Platão afirmava que para serem verdadeiros, um pensamento ou uma fala deveriam corresponder com a realidade. Então, para ser verdadeiro, um pensamento ou um argumento, ele tinha que ter correspondência com a realidade. Assinale as afirmações a seguir de acordo com esse critério. Então, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, logo na sequência tem: está chovendo agora no local em que você está. Então, essa afirmação, se estiver chovendo, é verdadeira. Se não tiver, é falsa. Então, olha os pontos de vista que a gente falou. Baseado no contexto que você se encontra, o que pode ser verdadeiro para um pode ser falso para outro. Eu aqui, por exemplo, no local que eu estou em Arara, não está chovendo. Em outro local pode estar chovendo agora. Dependendo da nuvem que está naquele local. Então, é algo... às vezes, as circunstâncias acabam dando um ar de veracidade ou de mentira para um determinado argumento, com base nessa explicação aqui. Na sequência, é falsa no caso. Um disco voador pousou no seu quintal. Então isso é falso, é fantasioso, né? Na terceira opção, falso também. As sereias vivem submersas nos rios e mares. Não, é algo ligado à mitologia. É falso no caso. Aí na próxima sequência, verdadeiro. Você está realizando uma atividade no livro de filosofia. Estamos realizando uma atividade no livro de filosofia. Então é verdadeiro. E na sequência também, verdadeiro. Pedro Álvares Cabral aportou nas terras brasileiras em 22 de abril de 1500. Então é verdadeiro. A questão 7. Pontos de vista são diferentes. Formas de olhar para o mesmo objeto, assunto ou ideia. Pensando nisso, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então tem a imagem de um quebra-cabeça, com peças na vertical e outros na horizontal. E tem também uma seta formada por peixes, né? E tem um peixe assim desvirtuando no meio, né? Para o outro lado. Dando a ideia de que divergência e convergência, né? Argumentos que convergem, que são semelhantes, e argumentos divergentes. Aí logo na sequência, letra A. Localize na primeira imagem peças que sejam iguais aos dois modelos ao lado. Pinte essas peças utilizando as cores indicadas no modelo, ou seja, verde e vermelho. Uma peça está apontando para baixo, né, a pontinha dela aqui, e a outra para o lado. Então vocês vão seguir esse padrão aqui para pintar aqui no quadro onde tem o quebra-cabeça, né? Então na letra A, isso na página 6, viu? Questão 7, letra A. Vocês vão utilizar o modelo para pintar as cores na primeira imagem. Na letra B, a letra B está dizendo: de acordo com as imagens, complete as frases com as palavras corretas. Então, entre parênteses, logo no final das frases, tem convergente e divergente. Algo que converge é algo que é semelhante, que tem similaridade. Algo que está se unindo, né? Quando a gente diz assim, um rio converge com o outro, quer dizer que eles se encontram. Então, são argumentos semelhantes. E divergente é algo que destoa, que é diferente, que é o contrário, por exemplo. Eles divergem entre si, são distintos. Então, na letra B da questão 7, na página 6, está dizendo pontos de vista são, aí a lacuna, né, para preencher, são semelhantes ou complementares. Então, só com essa ideia eu já boto o quê? Convergente. Ao que é convergente são semelhantes ou complementares. Então, está de acordo com isso. Eles se encaixam como as peças de um quebra-cabeça, representando a primeira imagem. Ou seja, está correto.
é convergente. Algo que converge é algo que é semelhante, que se complementa. E na questão, no segundo ponto da letra B, está dizendo: pontos de vistas são muito distintos, assim como o peixe amarelo na segunda imagem. Eles podem ser contrários em relação a outros pontos de vista. Ou seja, tem uma seta apontando tudo para o lado esquerdo, né? E tem um peixinho amarelo apontando para o lado direito. Então ele está divergindo. Então é divergente. Por quê? São muito distintos. São diferentes. Então algo que é divergente é algo que é diferente. Então a opção é divergente. Então na letra B, a primeira opção é convergente. E na letra B, no segundo ponto, é divergente. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.